Então, boa noite a todos os irmãos, irmãs. Que possamos ter aqui uma noite de boas reflexões, de bons estudos. Neste tempo de oração, nesse tempo de aprendizado, que graças a Deus a gente pode contar. Então, para iniciar as atividades da noite, nós vamos ler uma pequenininha mensagem de autoria do Espírito Batuíra, que tem como título Nas Mãos de Jesus. E ele vai dizer assim: as mãos de Jesus guiarão nossas mãos. E quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. Então convido aos irmãos para que nesse instante possamos elevar nosso pensamento em prece, buscando visualizar a figura do Mestre Jesus, o seu olhar amoroso de paz, transmitindo-nos fluidos de harmonia, fluidos de bem-estar espiritual. Te agradecemos, Senhor, por mais desta noite em que nos encontramos nesta seara, buscando refletir em torno dos teus ensinamentos, da tua mensagem de amor, de fé, de perdão. Que possam os amigos espirituais, sob sua inspiração, transmitir a cada um de nós tudo aquilo que se faça necessário para o equilíbrio da nossa matéria e do nosso espírito. Inspira-nos para que possamos assimilar a mensagem, as reflexões da noite, de forma que elas nos auxiliem a cada vez mais viver o teu evangelho de amor. Em teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades da noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar esse tema que eu coloquei como título, o passado que não passou. E o foco das nossas reflexões é uma lei que existe na natureza, uma lei divina, que todos nós vivenciamos, que é a lei de reencarnação. Através das vidas sucessivas, nós vamos aperfeiçoando em nós tudo aquilo que Deus espera e colocou dentro de nós como potencial. E muitas vezes, quando a gente olha, às vezes, para uma figura infantil de um bebezinho, esse olhar meigo, que é onde a gente tem a impressão de que é uma folha em branco, que está ali absorvendo o seu ambiente, absorvendo novos conhecimentos, novos aprendizados. E a doutrina espírita vai nos esclarecer que, do ponto de vista físico, sim, quando nós nascemos, o nosso cérebro é um cérebro novo, nosso corpo físico é um corpo novo, que novamente vai dar-nos as condições como uma ferramenta para o nosso crescimento. Mas a nossa essência espiritual, nosso espírito é imortal e vai muito além desta forma física que nós habitamos atualmente. E por isso,
Nós já estivemos aqui no mundo tantas e tantas vezes que nós já experienciamos vários personagens, na riqueza ou na pobreza, em épocas as mais diversas, tendo cada uma dessas personalidades certas características e o que a gente chamaria de cristalizações. Certas experiências que às vezes foram mais marcantes, mais fortes, deixaram certas marcas em nosso espírito. E quando a gente volta aqui para o plano físico, há uma tendência de a gente reviver, materializar de novo certas características do nosso espírito. E eu gostei dessas duas frases, desses dois pensadores, uma de Mia Couto, quando ele diz: porque dentro de mim não sou sozinho, sou muitos, e esses todos disputam minha única vida. E Nietzsche também vai dizer: eu sou vários, há multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Então, nosso espírito, ele tem complexidades que vão muito além dessa vida atual. Quando a gente usa aquela metáfora do iceberg, onde a gente vê um pedacinho de gelo para cima da linha d'água, e há uma montanha abaixo. De certa forma, a nossa personalidade, o nosso consciente atual, é aquele pedacinho visível, mas tem uma montanha de experiências, de sentimentos que nós fomos acumulando ao longo do tempo. E Emmanuel então vai nos dizer: cada criatura renasce transportando consigo a herança dos próprios atos. Então, quando a gente vem aqui para o plano físico, é como se a gente trouxesse a nossa malinha, com toda aquela bagagem espiritual das nossas outras experiências. Para alguns, essa mala é mais pesada, efetivamente. É aquela mala sem alça, né? Sem rodinhas. É uma mala que exige um esforço. São as experiências mais difíceis, às vezes, que a gente tem que enfrentar, como consequência das nossas atitudes de ontem. Da mesma forma que hoje estamos vivendo, estamos fazendo escolhas que vão repercutir lá no futuro, seja no plano espiritual, seja numa nova reencarnação. Porque existem elos, correntes que vão nos linkando uma experiência na outra. E um exemplo que eu achei muito interessante, que eu estava lembrando, é uma fala do José Raul Teixeira, que é um orador muito conhecido, um orador espírita. E ele conta que certa feita ele foi numa cidade para proferir uma conferência e estava de carona, né, no carro, e o carro parou no semáforo, numa grande avenida, e ele observou assim que havia uma senhora mexendo nas lixeiras, né? E ela mexia no lixo, separava aqueles lixos, o orgânico do não orgânico, e fica aquela coisa desagradável, né? E ele ficou tocado pela situação daquela senhora, e logo ali adiante era o restaurante onde eles iriam almoçar. E ele na fila do restaurante, pensando, ficou constrangido pela situação daquela senhora, como é que será que ele poderia auxiliá-la? E aí um espírito, seu mentor espiritual, aparece para ele e disse que ele não se preocupasse, porque ele, mesmo que quisesse ajudar aquela senhora, ela não aceitaria o auxílio dele. E aí ele contou para o Raul Teixeira que aquela senhora era
reencarnação de um espírito, de um político muito conhecido. E foi um político daqueles que levam a fama, né, dos políticos, que foi corrupto, que prejudicou bastante a coletividade. E esse político, ao desencarnar, voltar para o plano espiritual, chega sempre um momento que a consciência desperta, né? E o remorso muito forte e tal. E ele reencarna, então reencarna agora no corpo feminino. Mas, interessante que ele ficou preso, esse personagem feminino, naquela avenida, e aquela avenida leva o nome dele, daquele político da outra encarnação. Mas agora ela vive na extrema miséria, e aí ele vai dizer assim, ó, voltando numa condição miserável, para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezara na vida anterior, as dificuldades financeiras do próximo. E isso é interessante para a gente ver como a lei divina é de misericórdia, mas ela é de justiça também. E a cada um de nós é dado segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. E por isso Emmanuel vai nos dizer, justo compreender que há reencarnações equivalentes a estágios de reajuste e resgate, iniciativa e continuidade, lição e sacrifício, com lutas correspondentes a ministérios e provas, dívidas e créditos, progresso e aperfeiçoamento, recuperação e missão. Então, tem pessoas que estão nesta encarnação, às vezes renascendo com grandes problemas físicos, com demência mental, com incapacidades as mais diversas. São essas provas de reajuste, essas provas expiatórias. Outras pessoas vêm com determinadas missões e algumas áreas do conhecimento. Às vezes vêm para ser um pesquisador na área da saúde, às vezes vêm para ser um professor na área da educação, com tarefas que visam o seu aperfeiçoamento, o seu desenvolvimento. Então, cada um de nós está vivendo um plano de experiências de acordo com o nosso momento evolutivo. E quando a gente pensa, mas como que eu posso identificar que existe a reencarnação? E aí a gente vai ver que existem vários sinais das vidas passadas no presente. O primeiro sinal são os dons e as habilidades sem uma aparente origem. Me chamou a atenção a reportagem desse garotinho chamado Guilherme Benoliel, que é de Santa Catarina. Ele tem, aos 6 anos, ele toca Rachmaninoff de uma forma perfeita. Ele já ganhou vários prêmios. E a reportagem cita que, inclusive, os pés dele não alcançam o pedal do piano. Então, vejam, são habilidades, são dons que muitas vezes não têm uma explicação na vida atual. Tem pessoas que vão para aprender violão, para aprender a tocar piano, passam a vida e são limitados, mal conseguem dedilhar uma música mais simplesinha. Outras pessoas, às vezes, nascem em lugares ermos, distantes de qualquer universidade, e a pessoa demonstra habilidades matemáticas que estão além da sua vida prática, da sua vida de relação, das suas necessidades no ambiente onde ela está inserida. Tudo isso mostra capacidades que foram já desenvolvidas no passado.
seja em outras reencarnações, seja em aprendizados no plano espiritual que ficaram fixados na mente espiritual. Um outro sinal das vidas passadas são as fobias, os traumas, as doenças que aparecem sem uma explicação. E me chamou a atenção desse garotinho chamado Edward Austin. É um americano que, a partir dos 4 anos, ele começou a se queixar de muita dor de garganta. E aí ele dizia para a mãe dele que o tiro estava doendo. A mãe até não entendia o que ele levava no médico, né? Fazia uns exames e não havia uma causa física para aquela dor recorrente que ele sentia. Por precaução, o médico resolveu então extrair as amígdalas, que talvez fossem elas a origem da dor. Mas depois que extraíram as amígdalas, naquela região surgiram cistos. E aí o garotinho começou a conversar com os pais e ele contou que ele era um soldado na guerra. E ele morreu com um tiro. E o tiro atingiu o seu pescoço. E ele lembra de estar olhando para cima e chovia e de sentir o gosto de sangue na garganta. Tu vê, é uma experiência dolorosa, marcante, e ao reencarnar, ele traz ainda repercussões daquela dificuldade que foi. Na medida que o espírito então vai se desenvolvendo, essas memórias vão se diluindo, porque aí, cada vez mais, ele fica, o espírito, mais fixo no corpo físico. E por volta dos seus 7 anos, a pessoa realmente está plenamente reencarnada. Quando está o organismo apto, então, para que a personalidade nova se desenvolva. E depois que o garotinho então começa a relatar para os pais essa experiência, esses cistos desapareceram e ele ficou curado, sem nenhuma necessidade de um novo tratamento. Um outro sinal das vidas passadas são as afinidades por culturas, as afinidades pessoais que cada um de nós temos. E eu achei muito interessante, essa moça é uma russa, e ela foi voluntária nos Jogos Olímpicos, aqui no Brasil, porque ela falava português, e daí fazia esse intercâmbio, auxiliando as pessoas que vinham, então, do exterior. E ela tem uma paixão, é uma russa que tem uma paixão pelo Brasil, que adora a cultura brasileira e tal. Então, muitos de nós, às vezes, temos essas predileções pela França, pelo Egito, pelo Oriente Médio, enfim, aquelas afinidades que transcendem a nossa experiência na vida atual. E uma coisa que me chama a atenção é a síndrome de Jerusalém. Eu não sei se vocês já viram falar. Jerusalém é uma cidade então muito antiga, né? E recebe muitos turistas. E interessante que muitas pessoas que visitam a cidade, lá na cidade de Jerusalém, elas têm surtos, perdem o equilíbrio, a sanidade mental de uma forma temporária. Por isso foi criada, né, foi descoberta essa síndrome e foi dado o nome de Síndrome de Jerusalém. E aí as pessoas dizem, ó, dentre as manifestações clínicas estão ansiedade, nervosismo, tensão, desejo de isolar-se, necessidade de apresentar-se limpo e puro, necessidade de declarar salmos ou versículos da Bíblia, especialmente em lugares sagrados, enfim. Depois que a pessoa sai de lá, ela volta ao normal, estando lá, porque realmente é uma cidade com um aspecto religioso muito forte, e provavelmente essa pessoa, no seu passado espiritual, já teve relações com essa região. E aquilo é forte, é marcante, faz com que ela tenha essas perturbações.
Por isso, um outro sinal das vidas passadas é a própria loucura. E aí no livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, ela relata o seguinte: o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura, que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando o remorso no presente. Então, em muitos casos, o erro às vezes é tão pungente e deixou marcas tão fortes na psique, e a pessoa mesmo reencarnada, ela traz determinados arquivos desse passado e gera toda uma perturbação na sua mente. E daí também, outra causa, a obsessão. Aí ela diz, o mesmo acontecendo com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos. Recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. Então, às vezes, o nosso passado espiritual, nós prejudicamos alguém. E agora a pessoa lá, o espírito do plano espiritual, nos acha pelo ódio, pelo desejo de vingança, e começa, junto a nós, nos falar, ó, o que você fez isso, você fez aquilo, você não vale nada, não sei o quê, papapá. E como vai batendo na mesma tecla, vai acionando esses arquivos internos da pessoa. E esse sentimento de culpa pode levar, então, a essas distonias da mente. Então, o passado não passou. E muitas vezes ele gera grandes interferências no nosso presente. E Joana vai nos dizer, a lei divina, na sua sabedoria, quando concede o esquecimento temporário das vidas que ficaram na noite dos tempos, falo por misericórdia e justiça, pois nem todos os homens estão em condições de sabê-lo. Então, às vezes, um argumento das pessoas, eu acho que eu não tenho reencarnação porque eu não me lembro da minha vida passada. Mas justamente você não lembra por misericórdia divina, para te dar maior liberdade, para que nessa encarnação você tenha condições de agir de uma forma melhor. Já imaginaram se a gente reencarna numa família e a gente soubesse que a minha mãe ou meu pai foi um assassino meu numa reencarnação passada? Ou, o contrário, se eu fui alguém que causou todo esse mal à pessoa que eu agora gosto, quero bem? Será que esse sentimento de culpa não geraria dificuldade para mim caminhar adiante? E será que haveria facilidade para o perdão, para a reconciliação? Então, o esquecimento, ele é necessário. E nós não devemos investigar este passado, a não ser em situações muito específicas, de distonias, de fobias, de situações que aí, por orientação psicológica especializada, a gente volta aos nossos arquivos lá e revê memórias para organizar esses arquivos e seguir adiante. A gente imagina como aquele arquivo que ficou aquela papelada fora das gavetas, fora de ordem, e você não consegue fechar a gaveta. Quando você volta, então, numa terapia de vidas passadas, você abre a gaveta, você ajeita os papéis, ajeita as pastas, e aí você fecha a gaveta novamente. É isso, nesses casos, que é aconselhado.
Fora isso, não. E André Luiz esclarece: não precisamos exumar personalidades que já desapareceram na ronda inflexível do tempo, a fim de nos certificarmos quanto à realidade dos princípios reencarnacionistas. Recorramos à introspecção. Então, se eu quero saber mais ou menos o que eu fiz na vida passada, observemos as minhas tendências. Cada um observe a si, aquilo que gosta, aquilo que tem pontos de fragilidade, porque certamente foram nesses pontos que nós erramos. Ou naqueles pontos em que a gente é bom, que a gente demonstra habilidade, capacidade, certamente nesta área nós já trabalhamos no passado. E Emmanuel nos diz: perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, se no passado erramos, se no passado cometemos equívocos, ajustemos as velas do nosso barquinho e passemos a navegar agora na direção correta, na direção do bem, na direção da prática da verdade, da honestidade, do auxílio ao próximo. Esse é o objetivo de estarmos aqui reencarnados. Então, a orientação é que a gente olhe majoritariamente para a frente. O passado, ele nos serve de lição, de esteio para que a gente saiba: isso aqui deu errado, isso aqui não vai dar certo, eu preciso fazer diferente, fazer melhor. Mas, se a gente ficar olhando só para o retrovisor, a gente não vai estar indo em direção correta, certo? O objetivo majoritário é que a gente aproveite a reencarnação atual, o tempo atual, para semear agora uma semente melhor. Emmanuel nos diz: lembra-te das horas que escoam implacáveis e afeiçoa-te ao cumprimento do dever, como sendo o culto da própria felicidade. Essa encarnação é a mais importante de todos os tempos, porque é ela que está agora determinando o nosso futuro espiritual. Porque o passado não tem mais como a gente voltar lá, pegar uma máquina do tempo e fazer diferente. Mas hoje a gente pode fazer diferente. E a nossa referência é sempre o Cristo, o seu Evangelho, as suas experiências, a sua mensagem. Lins de Vasconcelos vai nos dizer: Jesus hoje é o mesmo Senhor de outrora, conduzindo o carro de nossa vida com a força da expressão da sua magnitude. É o irmão mais velho, é o espírito mais perfeito que esteve aqui no plano físico. Se em cada situação a gente buscar a referência no Cristo, como Cristo agiria em meu lugar, certamente nós vamos sair daqui do plano físico como vencedores, como alguém que se superou, que volta para o plano espiritual com maior cota de evolução, maior cota de crescimento espiritual. E para encerrar, essa bonita mensagem do Espírito André Luiz, que é um preito de amor ao planeta Terra, né? Que é uma mensagem, uma referência de gratidão à vida, de gratidão por estarmos aqui nesse planeta, oportunizando-nos esse nosso crescimento espiritual. E André Luiz vai dizer: terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância. Nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros, e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento,
para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios, através da reencarnação. Meus irmãos, que possamos então ficar com esta mensagem da renovação, do crescimento, e entendendo que cada um de nós somos muitos e que precisamos ter amizade, companheirismo, tolerância para com esse ser imortal, que do ponto de vista espiritual mais amplo ainda é uma criança gatinhando, aprendendo sobre o universo. Então, meus irmãos, vamos novamente buscar mentalizar o Mestre, te agradecendo, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as circunstâncias que a vida nos traz, visando o nosso bem, o nosso melhoramento. Por todas as benesses que nem sempre sabemos agradecer. A bênção do corpo saudável, a bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção da inteligência, a bênção do conhecimento espiritual, a bênção de conhecer, Senhor, o Teu Evangelho de amor, que é luz em nossas vidas. Mestre, ilumina todas aquelas consciências que ainda se encontram distantes da Tua presença, da Tua energia de paz. Auxilia-os, desperta-os para a verdade, para a busca do bem. Ilumina também os nossos olhos, para que saibamos ouvi-los, vê-los, compreendê-los, assisti-los, dentro das nossas possibilidades. Ampara, Senhor, a todos aqueles irmãos que se encontram nas provas rudes. Coloca no seu coração a esperança, a fé, a certeza da renovação e do crescimento. Mestre amoroso, obrigado por essa espiritualidade amiga, que sempre está ao nosso lado, transmitindo as energias de paz, transmitindo-nos as boas intuições, protegendo-nos daquelas energias infelizes, trazendo-nos saúde para o corpo e para a mente. Sê conosco, Senhor, fortalecendo os nossos passos, para que a cada dia possamos viver de uma forma mais plena a Tua vontade em nossas vidas, porque sabemos que essa vontade soberana e justa nos conduzirá à felicidade. Que assim seja. Boa noite, ambos irmãos. Tenhamos uma semana de muita paz, muita harmonia. Fiquem todos bem.